Vamos falar de alavancagem patrimonial. Como fazer o dinheiro trabalhar por você. E aqui a gente trabalha com a realidade. Hoje você vai saber como conquistar R$ 1 milhão sem bets, sem ficar dependendo de Mega Sena, sem participar de tigrinho, só comprando e vendendo imóvel. Só que a gente sabe, gente, que nem tudo são flores. Existe desafio. Por isso que vocês têm que entender o jogo do leilão. E hoje, para fazer a abertura aqui, nós temos um convidado especial, é o Itamar, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele é especialista, ele é assessor, ele é despachante, ele trabalha vinculado com a Caixa Econômica Federal, e ele é um cara assim que ele é desenrolado para desocupar imóvel. Mas assim, gente, às vezes você fica com medo de entrar no leilão porque tem medo de desocupação. Ele vai falar a técnica que ele usa. Não sei se sabe que existe o parto humanizado. O que, que o Itamar revolucionou? Ele inventou a desocupação humanizada, ou seja, assim como tem o parto humanizado, tem a desocupação humanizada. Ele vai falar as técnicas que ele fez para desocupar 2 imóveis em menos de 15 dias. Itamar, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem você. Fala aí onde você é, como é que você está aprontando, como é que estão as coisas. Você me apresentou, meu nome é Itamar, eu sou técnico da Caixa Federal. A gente faz tanta parte de financiamento, né, da aprovação do crédito do cliente. A gente também trabalha com o serviço de despachante, né, imobiliário, cuida da parte criminal, da prefeitura, né, tudo Fala um pouquinho mais isso. alto aí perto do microfone aí, Itamar, por gentileza. Assim para ficar um pouquinho mais perto. Além de correspondente bancário, né, deixa eu fechar a porta do meu escritório aqui, que aí fica mais fácil. Aqui tem bastante gente, É e aquela eu estou. história, gente. Quem sabe faz ao vivo. Itamar está trabalhando, ele poderia estar pescando agora, poderia estar de boa, mas não está trabalhando. Fala aí, Itamar. Então, eu trabalho com a parte de aprovação de crédito imobiliário pela Caixa Econômica, essa parte cartoral, né, de despachante, tanto de prefeitura. E agora, sim, né, eu ingressei nessa de negociador, né? Eu consegui para uma das clientes do Emanuel. E o segredo para você desocupar um imóvel sem você ter a necessidade de entrar com ação judicial é você levar o mutuário para você, né? O morador ali, o ex-morador, o mutuário, para você. Então, você ganha a confiança dele, você entra no problema dele, escuta o que ele tem para falar, porque cada um tem uma história, e a história dele é triste, você tem que mostrar empatia com ele. Então, esses dois clientes que a gente atendeu, eles tinham histórias, né, de dificuldade financeira, de família. Essa última, né, de Betim, ela comprou um imóvel na mão de uma pessoa que não era o proprietário do imóvel, algum estelionatário vendeu para ela esse imóvel, então ela estava em posse de um imóvel que nem era dela, né? Nem era ela que estava no contrato de compra e venda. E aí eu fui conhecendo a história dela, deixei ela falar a história dela, tudo que aconteceu, o prejuízo que ela teve. E inicialmente ela tinha um valor muito alto, né, para desocupar, que era o valor que ela tinha investido no imóvel, né? E aí eu fui conversando com ela, explicando que eu entendi o problema dela, que eu lamentava pelo que havia passado, mas que agora ela precisava desocupar o imóvel, porque quem comprou o imóvel tem direito legal desse imóvel e uma ação judicial poderia levar ela a um prejuízo maior ainda, porque ela teria que pagar essas custas do imóvel, né? Ela foi ganhando confiança. A princípio, ela não queria mostrar nada do imóvel. Depois, com o tempo, ela já fez um vídeo, mandou um vídeo como é que estava o imóvel. E nós fomos ganhando a confiança dela, até o ponto que a gente conseguiu negociar um valor que ficaria abaixo do valor da inicial, mas a gente conseguiria tirar ela com tempo hábil, né? E foi aonde
entrou num acordo e agora ela vai sair, né, amigavelmente, num valor bem mais baixo do que a gente gastaria com uma ação judicial e com tempo, né? O mais importante é o tempo aí. Exatamente. Oi, Mais Tamara, no importante é o caso aí tempo. você falou do caso de Betim, mas parece que você desocupou também um lá em João Pessoa. Como é que foi esse caso de João Pessoa? Foi mais complicado, menos complicado? O de João Pessoa foi assim, um sucesso daqueles tremendo, né? Porque a cliente, ela conversando todo, quando eu falei com ela a questão da gente ter que entrar com ação judicial, das custas que ela teria com advogado, com ação, depois ela poderia ter problemas na hora de comprar outro imóvel, porque a gente sabe que o cliente, quando ele faz esse tipo de processo, ele fica meio traumatizado, né, em questão de comprar um imóvel depois. E ela aceitou de bom grado a sugestão da devolução amigável do imóvel e ela saiu sem custo nenhum para a minha cliente, né? Ela saiu, deixou o imóvel em condições. A única coisa que tinha assim, reforma mesmo era pintura, tomada, essas coisas, torneira, né? Que tem que trocar mesmo, porque já vai desgastando. Mas não custou nada para a nossa cliente. Então, ela economizou aí não só com o advogado, mas também com as custas, né? Do processo desse. Bacana. Oi, Tamar, para a pessoa que nunca fez esse tipo de processo de comprar e vender imóvel, assim, através do financiamento da Caixa, você que está no dia a dia aí e atua também como despachante, como é possível realmente a pessoa comprar e vender imóveis em qualquer lugar do mundo? E qual que é o prazo assim que está saindo a documentação em média aí, quando dá tudo certinho, que não dá assim exigência, que não dá aquelas as notas devolutivas, aquelas coisas, né? Porque isso aí conta no prazo. Como é que está funcionando isso na prática? E se é possível mesmo um cara, por exemplo, que está lá no Japão, nos Estados Unidos, comprar? Como que está funcionando isso na prática em pleno 2025? Hoje nós temos a facilidade da assinatura digital, o que facilitou muito para a gente, uma vez que a conformidade já não vai necessitar dessa assinatura física. Então, o cliente nos enviando a documentação dele, né, necessárias para um financiamento, a gente faz a aprovação do crédito desse cliente, a gente abre conta para ele na agenda ao qual a gente vai estar fazendo esse processo. Trabalhando com agências aqui de Betim, também do Rio de Janeiro, aqui de Belo Horizonte, e é muito gerencial. Então, assim, tem coisas que um gerente vai aceitar e outras coisas que outro gerente não aceitam, porque é gerencial. Então, às vezes, tem gerente, por exemplo, que aceita abrir uma conta para alguém que está fora. Outros talvez não aceitem. Então, assim, porque é mais exigente, né, a questão. Mas é tudo legal, né, só questão gerencial mesmo, porque talvez ele não é um cliente que não interessa para ele. Mas a maioria das vezes a gente consegue esse trâmite para o cliente de abrir essa conta, dele ter relacionamento com a agência, né, ele faz aplicação na agência. E em questão do financiamento é muito prático. Eu envio para ele o contrato, ele lê o contrato e a assinatura digital. E o tempo vai depender muito das prefeituras, porque cada prefeitura trabalha de uma forma. Né? Aqui dentro de Minas, por exemplo, Belo Horizonte, você emite uma guia de TBI com 15 minutos, eu tiro a guia de TBI. Em Contagem, por exemplo, é 3, 4 dias. Betim, um pouquinho mais, para sair uma guia de TBI. Mas a média de processo, se der tudo certinho, do dia que vocês fazem a compra até o dia da gente entregar o registro pronto, é de 20 a 40 dias. Certo, bacana, bom demais. Para fechar com chave de ouro sua participação, mas depois você pode ficar com aí, que já os meninos vão falar. Então, mas é possível, é assim, um cara que ele é autônomo, ele fazer uma compra através da Caixa Econômica Federal, um imóvel de leilão que aceita financiamento, de repente tem algumas normas, mas você pode orientar, às vezes, se a pessoa não está preparada agora, porque parece que todo ano tem um negócio de declaração, como é que funciona isso na prática, e se tem outros critérios também, se o MEI, por exemplo, pode comprar, eu queria para você desbloquear essa galera nessa parte, se autônomo tem vez, né? E qual que é o critério máximo que o banco olha
para liberar um financiamento, se precisa de avalista, se não precisa. Como que funciona isso na prática? Você que todo dia trabalha com isso há muito tempo. Foi boa a sua pergunta, porque a gente, a gente tem hoje a opção de fazer essa aprovação do crédito do cliente pela renda informal e pela renda formal, através da declaração de imposto de renda e também pelo contra-cheque, né, o olerite. Então, se o cliente ele não tem uma renda formal e ele precisa comprovar essa renda, a gente faz essa comprovação através da movimentação bancária dele. E aí o sistema da Caixa tem lá os parâmetros dela, né? E um dos parâmetros é o rate do cliente na Caixa Econômica Federal. Às vezes um, um cliente, às vezes ele tem uma renda boa, mas o rate dele não é tão bom. Então, às vezes, o ideal do cliente é ter um bom relacionamento na agência, né, na Caixa Econômica Federal, ou no banco que ele for trabalhar, a gente trabalha com a Caixa, e aí o sistema vai aprovar ele com a renda informal através do score dele e do rating dele dentro da instituição bancária. E quando é renda formal, aí é padrão 30% da renda. Né? Aí o sistema vai utilizar até 30% da renda. Lembrando que se ele tiver financiamento, consórcio, tudo isso, o sistema vai analisar e aí vai comprometer a renda dele. Então, aqueles 30%, se ele tiver, por exemplo, um endividamento muito alto em cartão de crédito também, então a gente geralmente orienta o cliente a evitar usar esse tipo de coisa, tem tanto parcelamentos em cartão de crédito ou consórcio, e outras compras que também poderiam comprometer a renda dele no sistema do Bacen, né? Banco Central. Oi, Itamar, muita gente às vezes paga aluguel porque às vezes não sabe o poder de compra que ele tem. E é possível um cara que ganha R$ 1.800 ele comprar uma propriedade de um imóvel? Sim, porque hoje sempre teve, né? Mas o Minha Casa Minha Vida, ele, além se a renda for uma renda baixa, além da questão do subsídio, se ele tiver filho menor ou participante com ele, né? Vamos concorrendo com o casal, ou se ele tiver filho menor, ele consegue uma taxa de juros baixa, o que vai aumentar o poder de compra dele, e também a questão do subsídio. Lembrando que uma pessoa que ganha R$ 1.800 vai querer comprar um imóvel de 350, 400 mil, né? Ele tem que estar dentro da realidade. A não ser que seja no leilão, né? Que tenha por 120, aí já encaixa, né, Itamar? Exatamente. E aí, lembrando que ele consegue comprar sem entrada, né? Porque o leilão vai te dar essa facilidade aí, porque a avaliação do imóvel está acima do valor de venda. E lembrando que a Caixa financia até 80% do valor da avaliação. Então, o valor de compra e venda aí vai, no caso do leilão, tá? Vai ficar praticamente sem entrada, né? Para ele. Itamar, a gente sabe que um dos problemas, às vezes, do brasileiro é que ele ganha um subsídio e mesmo se ele pegar um imóvel sem entrada, ele tem dificuldade, por exemplo, de pagar a documentação, que é um pobrezinho ali que mal é mal, ele está tendo dinheirinho para pagar o aluguel, ele está tendo, digamos, a oportunidade de ele se livrar. Existe a possibilidade da Caixa, de alguma forma, financiar essas custas junto, tipo cartório e a prefeitura? A Caixa, ela financia até 4% do valor do financiamento, tá? Então, se o cliente não for usar os 80%, no caso do leilão, por exemplo, que ele não vai usar os 80%, porque o imóvel está sendo vendido, né, abaixo, ele consegue sim usar 4% do valor do financiamento para ajudar nas custas da documentação. Mas parece que tem um detalhezinho, uma regra, que a Caixa de cara parece que não libera esse valor. É tipo uma espécie de ressarcimento? É isso mesmo? Isso. A pessoa, primeiramente, ela faz essa documentação, né? Ela prepara toda essa documentação e no final a Caixa reembolsa ela esse valor. Certo. Para fechar agora com chave de ouro mesmo, Itamar, sua participação, é que muita gente tem preconceito que às vezes prefere comprar à vista do que financiado, porque não entende como é que funciona depois, se pode revender esse imóvel. E também tem um detalhe, às vezes a pessoa, cara, como que eu vou vender para uma outra pessoa se eu estou pagando financiamento? Eu tenho que vender à vista e também desbloquear de vez que
se é só construtora que pode vender um imóvel pelo banco, qualquer pessoa física ele pode comprar e vender o imóvel, de repente tem algum critério de uma análise, de um engenheiro, alguma coisa, mas eu queria que você desmistificasse de vez como é que funciona isso na prática. O imóvel, qualquer pessoa pode comprar um imóvel ou vender um imóvel financiado pela Caixa, tá? Critério de questão de endividamento, a pessoa não pode ter uma dívida com a Caixa muito alta, né? Restrição no SPE, no SPC Serasa, ou dívida interna na Caixa muito alta. Mas, tirando isso, a pessoa pode vender um imóvel que esteja financiado, né? A Caixa vai fazer um novo financiamento para o comprador e a Caixa vai abater o saldo devedor desse cliente e vai devolver para ele a diferença. Então, pode sim vender, e não precisa ser construtora. Aqui, às vezes, chegam pessoas para a gente, que às vezes indicação, que a pessoa está vendendo direto, com um amigo, parente, e a gente faz o financiamento até mesmo sem corretor, sem nada. Entre eles ali, acordam, às vezes nem contrato de compra e venda eles não fazem, mas a gente faz todo o processo para eles, de financiamento, a aprovação do crédito e essa parte cartoral também, e aí, sem haver necessidade de terceiros. Mas consegue sim vender financiado, imóvel financiado, né? Mesmo que seja por outra instituição financeira, outros bancos, a gente consegue também financiar pela Caixa. Certo. E a pessoa que quiser te contratar como despachante, ou até mesmo adquirir um crédito imobiliário, ou até mesmo aí na ajuda numa desocupação, qual que é o contato para falar com você? Está presente nas redes sociais? Como que faz para a pessoa mandar para análise de crédito, alguma coisa assim? Tem o nosso Instagram, né, que é Smart Imóvel BH, também através do meu pessoal, né, Ita Santos, e pelo telefone, né? Hoje em dia ajuda muito o WhatsApp. Se quiser deixar aí, É pode isso aí. deixar aí. É isso aí, Tamar. Todo dia às 16 horas nós estamos aqui. Sempre que você puder, estiver passando algum caso real, mostrando para a galera, quando você estiver no cartório, prefeitura, desocupando o imóvel, reformando o imóvel, para a galera sentir como é que é isso na prática. Obrigado pela sua participação. Nada. Agora eu vou falar com o Dr. Robson. Dr. Robson, se prepara que lá vem paulada. Eu quero saber, de qual o Pablo Marçal fala, qual que é o jogo do leilão. Fala, Manuel, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Tamar, tudo jóia? Boa tarde, O boa jogo do tarde. leilão é o seguinte, é o jogo do ativo real, né? Você compra abaixo do preço, aluga enquanto paga, né? E tenta vender no time correto. Muito importante, antes de qualquer coisa, levantar a documentação, verificar a viabilidade, aprovar o crédito para comprar, consultar a Itamar aí, né, Itamar? Itamar pode fazer também a questão da aprovação do crédito, mas a questão é a seguinte, é agilidade, né? A gente precisa, quanto antes, fazer a venda desse imóvel para poder sacar o lucro. Perfeito. Rodrigo, a gente só vê que imóvel é bom, que tem 90% de desconto, que o Itamar libera financiamento aí com 5% de entrada, só vê benefício. Mas assim, onde que nasce o lucro no leilão, Rodrigo? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tamar. Tudo bem, doutor? Tranquilo com vocês? Como vai? Então, Manuel, o lucro geralmente não. O lucro nasce na compra, né? Então, quando você vai comprar um imóvel no leilão, tem que calcular tudo bem certinho, direitinho, para ver o lucro que se tem. Hoje nós trabalhamos com uma planilha onde a gente detalha todos os custos desse imóvel. Então, a gente tem condições de saber ali 95% de certeza de quanto vai ser o lucro percentual. Passou de 30%, está valendo. O ideal é 40%, 45% de lucro líquido. Imóvel que seja vendido rapidamente, né? Tem alta liquidez e, de preferência, imóvel popular, Manuel. Meu patrão, você não está mexendo com tóxico, não, porque ganhar 30% de lucro líquido parece que é uma loucura aí, bicho. Se você falar isso aí dos seus parentes aí, eles vão dizer que você está doido. 30% de Já lucro falam. líquido. Já muita gente duvida, né? Mas só depois que a gente mostra a realidade ali, o imóvel no nome ali, transferido no nome,
sendo vendido e as pessoas abrem o olho e falam, opa, eu quero também. Exatamente, mano. É verdade. Ô, doutor Robson, mas me conta aí, qual que é essa estratégia do milhão, meu amigo? A estratégia do milhão, Manuel, é a consistência, né? Você vai comprar um popular, você vai dar uma entrada pequena, você pode financiar, você pode pagar à vista, depende da estratégia que você quer adotar, né? Aí você aluga esse imóvel, segura ele de 6 a 12 meses, né? E aí você vende e repete essa operação. E aos poucos você chega lá, não é do dia para a noite não, a não ser que você tenha um capital muito alto e talvez você consiga dobrar ele de uma vez, né? Mas o ideal é ir devagarzinho, é consistência, é ter paciência, principalmente. Tá certo. Olha aí, o Rodrigo tá com a vida ganha porque ele tem muitas casinhas de aluguel, comprou imóvel em leilão, de vez em quando ele deixa um ali para gerar a galinha dos ovos de ouro. Mas, Rodrigo, a Ele tá na galera tá praia, querendo. né? Olha aí, tá indo pra praia, litoral, de boa. Chegar. Rodrigo, dá para viver de aluguel, meu amigo? Dá sim, Manuel, inclusive com os imóveis financiáveis de leilão, né? Geralmente a gente tem que fazer, como eu falei, tem que se prevenir muito antes com as contas e a planilha. Se você assume uma parcela de R$ 800 e aluga o imóvel por 1.200, a diferença entra no caixa, né, Manuel? Daí é só repetir o processo. Perfeito. Doutor Robson, a gente vê que a Selic está 15%, a gente fala que hoje o Itamar está liberando financiamento aí pela Caixa com 10% de juros ao ano, mas e Uhum. se os juros subirem, meu amigo? Os juros não matam, né? Você tem que ter o contrato anual, né, que reajusta conforme ah, os índices governamentais, né, para poder acompanhar e poder liquidar também. Então, é muito importante você fazer um bom contrato, né, de locação, por exemplo, para você ir pagando esse imóvel até você fazer a venda dele, né, para poder repetir essa operação novamente. Então, todo mês aí você pode fazer uma alteração, uma correção aí, talvez pelo IGPM, melhor, uma vez por ano, né? E aí você vai repassando esse custo pro inquilino, né? Tá certo. Ô, Rodrigo, como que faz para evitar pepino? Ô, Manuel, essa é boa. Isso nós somos especialistas nesse ramo. A gente tem que aprender a blindar, Manuel. As coisas são simples, é uma blindagem simples. Geralmente a gente pensa que é alguma coisa assim muito estratosférica, mas a gente precisa saber que a gente tem como, com fotos, informação da vizinhança, a gente tem como pedir um laudo desse imóvel, né? Mapear dívidas do passado, enfim, a gente tem como fazer todo um processo, né? E ali na proposta, ler as cláusulas corretamente. Tem como fazer uma blindagem e fugir de pepino, porque tem bastante pepino também no meio. Às vezes a pessoa se enrola porque não soube fazer essa blindagem simples aí que a gente com certeza está sempre fazendo. Tá certo. Doutor Robson, pouco capital funciona? Pouco não escala, né? Mas funciona para aprender. O resultado grande exige caixa, tá? Tem que ter bastante caixa para ter um resultado mais rápido até e maior. O público aqui, o que acontece? Ó, o público ele tem que aprender a investir, né? Primeiro a gente tem que colocar, né, o pessoal tem que aprender, investir, saber como é que funciona, saber ler um edital, saber como é que arremata, quais são os procedimentos que tem que ser feito, fazer a planilha, entender o negócio. O pouco capital ele serve justamente para você aprender. E aí tem o resultado também, né, lá na frente. Aí você vai repetindo essa operação até chegar no valor que você deseja. E aí, quanto mais capital você tiver, mais imóveis você consegue arrematar, mais, né, e assim por diante. Então, a chave aqui é o capital. Quanto mais capital, quanto isso você pode utilizar a alavancagem patrimonial, né? Utilizar o financiamento da Caixa, dar 5% de entrada nos imóveis que aceitam financiamento.
e outros que só à vista, mas tem imóvel também aí, ó, dá uma olhadinha aí na terra credenciada. Tem imóvel aí que a partir de 21 mil, 22 mil reais, avaliado 54 mil. E outros que aceitam financiamento, que com 10, 11 mil você dá de entrada lá e financia o restante. Então a questão é de análise, né? E fazer as contas certinho, tá bom? Tá certo. Rodrigo, qual é o tique ideal aí? Então, Manuel, o ticket ideal de venda do imóvel, né? Você está falando. O ticket ideal seria ali, imóvel popular, né? Para começar, que é imóvel que gira rápido. Vamos falar, dependendo da região, o ticket ideal fica ali 120, 150 mil reais, que é popular para determinadas regiões, como o ticket ideal popular em torno de 200 a 250, dependendo da região. Se você falar, por exemplo, no estado de São Paulo, popular é 200, 250 mil. Nordeste, Centro-Oeste, 120 a 150 mil. Que é imóvel que vende rápido, tem que buscar ali sempre próximo de regiões que tem o transporte fácil, linha de ônibus, né? Comércio, enfim, fica perto do serviço ali da pessoa, daquele que está comprando. Tem que unir ali vários fatores ali para poder aumentar a liquidez do imóvel, né? Mas essa faixa de valor, Manuel, que a gente entende. Perfeito. Doutor Robson, qual que é o erro mais caro? Manuel, o erro mais caro é comprar caro, né? Até é engraçado, porque, veja bem, a empolgação custa caro. Se você for, né, sem planilha, sem levantar os custos, né? E na emoção mesmo, aí vai sair muito caro. A questão é ter responsabilidade, né? Você pesquisar o preço, fazer a planilha, fazer o dever de casa, para depois fazer a arrematação, né? A arrematação é praticamente a finalização, né, do procedimento, mas não ir pela emoção, porque de repente o cara começa a dar lance, dá um atrás do outro ali, e vê que saiu fora do orçamento dele e o cara continua dando lance, aí vai custar muito caro. Então, tem casos que a pessoa vai tomar prejuízo porque não, infelizmente, não seguiu a planilha, não fez o dever de casa, né? Então a gente sempre aconselha, faz o dever de casa, faz a planilha, vê até que valor você pode ir, para só depois, né, bater o martelo e arrematar. Fechou? Fechou. Rodrigo, dá um exemplo claro aí para a galera que está chegando agora, só para reforçar o conceito. Então, Manuel, na verdade é uma conta simples, assim, a gente sempre, baseado no contexto que eu falei do ticket aí dos imóveis, vamos passar assim um exemplo assim do imóvel de 200 mil, né? Que ele vale 200 mil valor de mercado, você vai arrematar, né? O investidor vai arrematar por 100 mil financiado, vai dar 5 mil de entrada, a parcela desse imóvel vai ficar em torno ali de 800 reais, 700 a 900 reais, e ele vai alugar esse imóvel por 1.200 reais. No final ali de talvez 8 a 12 meses vai vender o imóvel pelos 200 mil, que é o valor de mercado. A diferença ele vai embolsar. É simples. Ele comprou por 100, vai vender por 200. Durante o período, o imóvel se paga ali com o aluguel e a diferença ali do valor de mercado para o valor arrematado vai para o bolso dele. É simples a conta. Perfeito. Doutor Robson, e a desocupação? Desocupação, Manuel, o ideal é fazer um acordo inteligente, né? Você tentar localizar a pessoa que está morando, explicar que você arrematou esse imóvel, que você pretende ocupar ele, dar um prazo para a pessoa sair, fazer depois a notificação em seguida para também não perder tempo, porque a pessoa também pode usar de má fé, né? Ficar só na conversa e não sair. Então vai conversar com a pessoa, já manda a notificação, vai lá, conversa com a pessoa, explica como é que funciona e tenta fazer uma desocupação amigável, né? De forma humanizada. Isso aí eu acho que é a melhor coisa a fazer, porque aí você ganha no prazo, né? Você pode ajudar na mudança, você pode, de qualquer forma, estar ajudando essa pessoa, né? Talvez, às vezes, até oferecendo um valor para ela poder dar de entrada numa garantia para financiar, perdão, financiar não, para alugar outro imóvel, né? Então, de repente, a pessoa que está lá dentro, ela pode estar numa situação bem difícil. Então, se você procurar entender o que está acontecendo com a pessoa e tentar ajudar ela, né?
É como o nosso amigo acabou de dizer, né? Ter a empatia, né? Entender o que aconteceu e falar, ó, tudo bem e tal, só que a partir desse momento a gente arrematou o imóvel e a gente precisa desocupar ele. Então, eu vou te dar um prazo. Aí você estipula o prazo, você fala que você pode estar cobrando, né? Por ter arrematado, você está subrogando nos direitos do banco, né? Você poderia estar talvez arbitrando um aluguel. E aí você pode deixar para lá esse valor, deixar de cobrar isso, desde que a pessoa saia, né? No prazo estipulado. E aí eu acho que facilita bastante, né? Se você conversar de uma maneira bem tranquila, né? Caso contrário, mas de toda forma, o que eu ressalvo aqui, faz a notificação, tá? Conversa numa boa, mas faz a notificação. Caso a pessoa não sair, pelo menos o prazo já começa a correr, porque tempo é dinheiro, né? É isso aí. Rodrigo, documentação assusta? Não, na verdade não, Manuel. Se tiver a documentação ali, o fluxo bem mastigado, bem ali, um processo fluido, não assusta, não. Só assusta quem não conhece, né? Mas ali, qual que é o processo básico? Edital, a gente tem que ter o edital na mão, né? Para poder arrematar. Depois que arrematou, já vai para o registro de imóveis, né? Geral ITBI, escritura, registro. Se for no caso financiado, registra ali o contrato, né? Do financiamento e seguir o checklist. Todo o passo a passo. Aí não, só se assusta quem não conhece. Quem não conhece o processo, aí assusta mesmo. Aí é perigoso até. Tá certo. Doutor Robson, quando vender? Manuel, a venda é a saída, né? Você entra no negócio arrematando ou fazendo a compra direta, depois que já passou pelo processo de leilão, né? E a venda, ela é a saída da operação em si, né? É onde você põe o dinheiro no bolso em relação e repete a operação depois. É muito importante você ter uma equipe de uma imobiliária para poder fazer depois essa venda para você, né? Para poder levantar possíveis interessados e tentar pedir um preço um pouquinho abaixo do valor de mercado, que assim você consegue vender mais rápido também, tá? Eu acho que essa seria a estratégia para você conseguir rodar essa roda mais rápido, né? Uma forma de fazer isso. Tá certo. E dá para segurar, Rodrigo? Dá para segurar sim. Na verdade, assim, dá se você comprar bem comprado, né, Manuel? Se o aluguel, por exemplo, cobrir todo o custo, né? A tendência do preço desse imóvel é sempre subir. Então, o caixa está sempre folgado. Então, dá para segurar. Imóvel tem essa vantagem. Pode acontecer o que acontecer no mercado, aí o imóvel vai estar sempre segurando, né? Desde que comprado com uma boa margem de lucro, né? E está ali alugado, sempre rendendo. Então, dá para segurar sim, com caixa folgado, inclusive, né? Tá certo. Doutor Robson, com quantos ciclos assim que é ideal para a pessoa fazer até chegar no R$ 1 milhão? Bom, pelo que a gente vem assessorando, a gente vem vendo aqui, nossos clientes, eles com 3 a 5 ciclos conseguem chegar nesse resultado, né? Aí começa com um, aprende, duplica com disciplina, reinveste, né? Sem vaidade, né? Tem que ter paciência, mas é bom, é muito bom investir até chegar lá, né, Manuel? Beleza. Rodrigo, qual que é as ferramentas certas? Ferramenta para trabalho nos imóveis leilão é simples. A gente tem que ter alguma coisa que filtre sempre, né? Para trabalhar dentro daquele objetivo que a gente tem. Lembrando que respeitando o perfil de cada cliente, né, Manuel? A gente trabalha com várias plataformas de leilão, onde a gente busca, né, ali as oportunidades. São 3 plataformas, engloba todos os leilões disponíveis no Brasil inteiro. A gente trabalha com uma planilha clara e honesta. Todos os dados a gente joga na planilha, porque ela vai responder para a gente se a gente segue ou não com a arrematação, né? E passando ali o processo à frente, a gente tem que ter uma boa rede de vistoria. Rede de vistoria é aquele diligente que vão ser os nossos olhos lá, Manuel, para estar vistoriando aquele imóvel, vendo a rua, se tem asfalto, quem está morando no imóvel, se tem ponto de ônibus, se tem mercado.
né? Enfim, e depois de desocupar essa rede que a gente fala de obra, são os credenciados que nós temos ali, aquelas equipes de reforma que a gente aprovou naquele local, que já reformou 1, 2, 10 imóveis para nós. Então, é uma equipe aprovada, ou seja, uma rede boa que faça a obra para nós. Então, assim, essas ferramentas a gente tem, inclusive na Expert Assessoria, né? A gente faz todos esses processos no Brasil inteiro, porque a gente conseguiu, depois de tantos e tantos anos, né, Manuel, com experiência alheia, inclusive, chegar nesse ponto de poder oferecer esse trabalho seguro e altamente rentável, Manuel. Tá certo. Doutor Robson, e a obra? A obra é faca, né? A questão é a seguinte, você só vai investir o que vende. Por exemplo, ó, você vai investir em pintura, piso, iluminação, né? Luxo zero, né? Praticamente. Você não pode gastar muito. Tem que ter um controle aí na ponta do lápis aí para, no final das contas, poder compensar a operação, tá? Para ter um giro alto. Tá certo. Rodrigo, dá para perder? Então, Manuel, risco todo negócio tem, né? Risco sempre existe. Não tem como falar aqui que é risco zero, porque não existe isso, né? Quem falar isso aí tá mentindo. Então, assim, mas o que a gente faz é reduzir o nosso papel, por exemplo, como assessoria, ou você que vai estudar para fazer o processo, você tem como reduzir esse risco. Como que a gente reduz o risco? Tendo tranquilidade, tendo uma boa planilha, no caso ali, comprando sempre com maior desconto, seguindo um ponto a ponto e uma receita que já deu certo em muitos imóveis, a gente vai reduzindo o risco. A gente sempre fala que o nosso papel como assessoria é otimizar o lucro e diminuir o risco. A gente sempre fala que a gente quer levar o risco do cliente a zero, mas não existe, sempre existe um risco. Se, por exemplo, tiver um terremoto, né, a gente não tem como garantir que não vai ter um terremoto, mas esse é esse tipo de risco que existe, basicamente hoje, né? Doutor Robson, qual que é o checklist da compra? Questão do checklist da compra, vamos lá. Ler o edital, né? São 5 passos, Manuel. Ler o edital, estipular um valor teto fixado, tá? A vistoria, fazer a vistoria externa, né? Verificar se o está ocupado, se está em bom estado de conservação, né? Levantar as dívidas, né? Conferir todas essas dívidas, IPTU, condomínio, verificar qual que é a parte aí que a Caixa paga, que o banco paga, qual que é a parte que vai repassar para você pagar, né? E aí tem o plano A, o plano B para saída, né? É muito importante você ter tudo isso na mão para poder decidir se você vai comprar esse imóvel ou não. Tá certo. Rodrigo, como achar as oportunidades? A gente busca geralmente nos sites de busca, né? Nas plataformas que a gente tem. Tá, o Rodrigo sumiu. Travou? Doutor Robson, financiamento ou à vista? Depende do objetivo, Manuel. Veja bem, ó. À vista, você acelera, né? Faz capital próprio, vai lá, compra, remata, sem problema nenhum, paga TBI, escritura, registro, tudo certinho, né? Os números que vão decidir, né? Não ele. Se você quiser comprar financiado, você consegue também, nos imóveis que permite financiamento. E aí você vai ter que ficar alimentado ao que o banco vai te disponibilizar conforme a sua renda. Então, você tem que ter caixa também, porque você vai ter despesas com registro, com TBI, né? Com talvez desocupação, talvez você vai ter que fazer uma reforma. Então, vai tudo depender da, da possibilidade do, do cliente, né? A gente sempre orienta que tem as duas possibilidades, comprar à vista ou financiado. E aí quando o cara tem que comprar financiado, que a gente vai comprar financiado, a gente vai redirecionar para os imóveis que aceitam financiamento, né? E aqueles que aceitam pagamento à vista. Tem outros também, Manuel, que aceitam a utilização de FGTS. A pessoa que às vezes tem um FGTS parado aí,
pode também estar sacando esse FGTS comprando um imóvel, né? Compra esse imóvel barato e faz esse FGTS render também, né? Porque no momento que você vende esse imóvel, você vai fazer esse FGTS valer um pouco mais, né? Então, também é uma forma de você rentabilizar, né, os recursos que você tem. Tá ok? Tá certo. E o consórcio? O consórcio, Manuel, é uma ferramenta neutra, né, para a gente. Assim. A gente que trabalha com a Caixa, para aquisição, ele não serve, mas é uma forma de sair. Né? Você financia e depois você faz o consórcio e compra esse imóvel com esse consórcio. Né? Aí você vai trocar a taxa de juros, talvez. Né? Só que tem que estar atento também que o valor do consórcio anualmente ele vai atualizando também. Você tem a taxa menor, mas por outro lado tem essa outra situação. Né? Às vezes muitas pessoas não analisam isso. Mas é uma forma também de trocar a taxa de juros, de sacar esse dinheiro e repetir a operação. É uma forma de deixar alavancado. Né? Para isso você tem que deixar alugado, para o imóvel se pagar. Tá certo. E sobre os ITBI e as taxas? A questão do ITBI e das taxas é o seguinte, em regra, o ITBI você tem que pagar ele pelo valor da arrematação. Tá? E as taxas também, na escritura, no registro. Mas alguns cartórios, algumas prefeituras, eles insistem em estabelecer um valor maior para o imóvel. Aí, para resolver isso, você tem que entrar com mandado de segurança. Tem um advogado faz um mandado de segurança. Por vezes, ele vai mandar a prefeitura e o cartório recolher. A prefeitura recolher TBI no valor da arrematação, geralmente, e o cartório faz a escritura no valor que você pagou mesmo no imóvel. Tá? Tem alguns cartórios que não aceitam, aí você tem que ir atrás, tomar outras medidas, né? Ou trocar de cartório. Aí é essa situação aí, né? A, cada município tem uma alíquota, né? E aí ela vai variar de 0,5%, 2%, até 3%, dependendo, né? Aí você tem a documentação, né, do arrebatante, e também tem que apresentar no cartório, você tem que mandar o seu documento de RG, CPF, certidão de casamento, para poder formalizar, é a proposta, né? Aí a gente faz a minuta na caixa e manda para o cartório fazer a escritura, né? E, de qualquer forma, se você tiver algum problema, você tem que fazer um pedido de revisão, né? Junto à municipalidade, né? Ou, em último caso, junto ao próprio judiciário, para poder, né, ter a base correta, né? Para a questão de recolhimento do imposto e recolhimento da escritura. Tá bom? Desculpa, Manuel, tive um probleminha aqui, superaqueceu o celular, tá? Mas já estou de volta. Cuidado para Tá beleza. Rodrigo, como que faz para precificar o valor do aluguel? Para precificar a locação na região, a gente precisa fazer uma pesquisa detalhada com as imobiliárias locais, né, Manuel? Saber exatamente o metro quadrado local, qual que é o valor para poder precificar, né? Aí ter uma média e poder passar para o cliente ali aquela média, né? Tá certo. Doutor Robson, quando reformar o imóvel? Vamos lá. Quando reformar, só o necessário, Manuel. Manuel, você tenta comprar no menor preço, o mais bonito e mais conservado possível. Né? Aí, se você for reformar, você conserta só os defeitos visíveis e padroniza, né? Entrega ele limpinho e vende o quanto antes. A ideia é essa. Né? Sempre comprar barato, bonito, bom, bonito e barato. É isso que tem que ver. Comprar baratinho para vender rápido. Tá Isso que é certo. Ô, considerar. Rodrigo, e se o imóvel não vender? Vai estar alugado pagando o dividendo ali natural do imóvel e valorizando, né, Manuel? Tá certo. Doutor Robson, qual que é a margem alva aí, o mínimo que aceitável aí para você chegar aí ao 1 milhão aí?
Manuel, você tem que ter pelo menos de 20 a 35% de margem, né? Para você ter um líquido, assim, ter um lucro líquido ali, nesse valor, para você poder repetir o ciclo, né? E aí a soma, a repetição, ela chega nesse valor, né? 1 milhão, não. Mas toda operação tem que ser calculada. Tá? Sem esse cálculo, sem objetivo, sem planilha, nem entra no negócio. Ô, Rodrigo, como é que faz para escalar com equipe aí? Escalar com equipe é um processo meio básico, assim. A gente tem que ter um checklist, né? Periódico ali, sempre tá revisando esse checklist com prazos, né? Geralmente a gente tem que ter reuniões semanais, reunião curta, só para fazer ali um feedback e trazer os indicadores locais simples, aqueles onde tem maior índice de variação, né? Trazer sempre para estar comparando os indicadores anteriores com o que a gente tem atualmente e segue o bonde, Manuel. Segue o bonde. Doutor Rob, sinais de golpe? Sinais de golpe. Você pode perceber, né, qualquer coisa diferente do que está anunciado no site do leiloeiro ou no site do banco, fique esperto, né? O ideal é você verificar fontes confiáveis, verificar o edital, buscar o edital no site do banco mesmo. Você pode utilizar as ferramentas, por exemplo, CR Credenciado e outras ferramentas também que servem para poder buscar os imóveis, né? Que inspiram geralmente o próprio site do banco, né? Ocorre que, verificando esses dados aqui, você pode, esses imóveis que constam, inclusive no site, você pode verificar também no site do banco. Tá? Sempre verificar a questão do leiloeiro, se é um leiloeiro credenciado, se ele tem um registro lá na junta comercial, né? Então, é importantíssimo isso, analisar a matrícula do imóvel, né? Verificar mesmo se esse imóvel está no leilão e confirmar. Então, você vai confirmar a instituição financeira, você vai confirmar quem vai ter mediais para você, e você vai confirmar também se quem está fazendo a venda, lá, vamos supor, se for de leilão, se o leiloeiro realmente é oficial do banco, tá? Todo leiloeiro, ele vai estar expresso lá no edital, que vai estar constando no site do banco, tá? Então, por exemplo, a terra credenciada aí, qualquer imóvel que você clicar aí, vai ter lá qual que é o leiloeiro e vai ter também o edital para você baixar, tá? Não estou confiando. Vai lá, coloca no Google aí, buscar imóveis Caixa, por exemplo. E aí você abre direto no site da Caixa. E confere. Toda dúvida, clica lá e confere, tá? Toda compra é muito importante você verificar todos esses dados que eu falei. Edital, leiloeiro e quem é que vai fazer essa intermediação para você. Pagamento, questão de pagamento. O leiloeiro, ele não te manda boleto, tá? Ele vai te mandar no máximo o valor da arrematação, o valor da comissão dele só, tá? Se você comprar no site do leiloeiro. Quando você compra pela Caixa, você vai comprar e emitir o boleto direto lá no site da Caixa, depois que você arrematou. Depois que houve a homologação desse pagamento pelo leiloeiro, aí sim a Caixa vai te mandar um e-mail falando que você tem que fazer o pagamento em 2 dias. Tá? E se for venda direta, quando já passou dessa fase de leilão, aí a imobiliária ela vai fazer a proposta para você, vai credenciar, vai criar seu cadastro na Caixa. E o boleto também é emitido direto no site da Caixa. Então é muito importante, na hora que você for fazer o pagamento, verificar lá quem está recebendo esse pagamento, tá? Se é a própria Caixa ou se é uma outra instituição, tá bom? Isso aí nos casos da Tá Caixa. Se certo. for outro banco, você vai verificar se aquele banco também é quem está recebendo o pagamento, tá? Então, se qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. A gente pode tirar dúvida também. Tá certo. Rodrigo, e sobre os documentos do comprador?
Geralmente a gente faz se for para compra financiada, né? Que é a melhor oportunidade, alavancado, a gente aprova primeiramente os documentos dele, busca aprovação de crédito no mercado, até para saber o valor que vai estar aprovado, qual é o valor ali aprovado. Aprovando, a gente já vai ter ali a base para estar procurando o imóvel conforme a aprovação dele. Aí para aprovar é simples, comprovação de renda mínima de um salário, né? O score dele tem que estar bom, né? Digamos assim, o banco tem que estar alinhado com o banco, tem que ter o ideal é ter um bom relacionamento com o banco, né? E daí ter um valor ali de final, né? Para poder dar sequência na negociação. Mas é básico, é rápido. 24 horas a gente aprova o crédito ou já tem a resposta de algum problema para poder fazer o ajuste ali, alguma pendência que precise fazer e depois o cliente pagar para depois dar sequência na venda do imóvel para ele. Tá certo. Doutor Robson, qual que é a meta de caixa mínima? Meta de caixa mínima, vamos lá. A reserva é obrigatória, Manuel. A gente precisa ter uma reserva justamente para poder pagar os custos que a gente tem, né? Documentação, de executação, de registro, TBI, né? Talvez você vai precisar de uma reserva aí de uns 6 meses, pelo menos, de custo também, porque se você comprar alavancado com financiamento, você vai ter que estar pagando, levar em consideração também o valor da parcela, né? Do condomínio e tudo mais. E as parcelas do financiamento, porque isso vai integrar o seu caixa mínimo, né? Então, levanta, faz uma simulação, verifica os valores das despesas que você vai ter, e aí você faz o cálculo de quanto você vai precisar. Aí sim você arremata e não vai para não ter surpresa. Enquanto isso, tenta alugar, né, o imóvel depois de arrematado, depois desocupado e arrematado. Aí sim você coloca para alugar, tenta vender, para poder sacar o lucro. Tá ok? Ok. Rodrigo, onde que o novato erra? Geralmente é na pressa, na emoção, né? O cara entra ali já com vontade, que tem que comprar, que tem que ganhar, vê lá 80%, 90% de desconto, daí o cara tem já cresce o ego, né? Aí compra fora do processo, fora do passo a passo ali, que tem que ser feito para livrar ele de um possível problema, né? Aí ignora ali a questão da onde está o imóvel, né? Para se ter uma demanda, não olha o edital, e daí acaba que abre brecha para um possível problema, não vê a matrícula atualizada para ver se não tem uma pendência, uma penhora. Enfim, é uma situação muito pontual. O novato geralmente erra nas emoções, Manuel. O cara está muito emocionado, ele não vê nada, ele vai lá e arremata e fica feliz 2 dias. Quando ele descobre ali a dívida do imóvel, ou que o imóvel não está no lugar tão bom, aí complica. Eu falo porque aconteceu comigo também. Lá atrás, lá no comecinho, eu me emocionei, comprei. Mas não me ferrei não, viu? Porque o imóvel, nem se você errar, ele não deixa você perder. Então, mas isso é assunto para outra pergunta, né? Tá certo. Doutor Robson, e a tese do popular? A liquidez primeiro, né? Veja bem, o cara que é popular, assim, ele foca mais na liquidez, né? O bilhete médio acessível, né? A fila de interessados, né? Banco financia rápido. Geralmente, geralmente é isso, Manuel. Você tem que ter o quê? Foco, né? Ele não lê edital, né? A gente não, a gente nunca aconselha você comprar um imóvel sem antes você ler edital. Você não pode ter pressa, né? Lê edital, faz a análise, né? A gente vive repetindo, 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 mas no final é isso, tá? O popular, ele foca muito na liquidez, né? Então, aí depois você tem a questão do bilhete médio, né? Ô, Manuel, Tá certo. Oi? deixa eu te fazer uma pergunta aqui também.
Em relação à tributação básica, como que funciona a tributação básica? Rapaz, você já tem que fazer uma coisa planejada ali. Por exemplo, você não pode entrar no leilão ali sem estar ciente que você tem que pagar isso. Como você tem que fazer? Ah, tem muita gente que pergunta, eu compro da pessoa física e da pessoa jurídica. Geralmente a tributação da pessoa jurídica ela é menor do que a física, mas aí vai tributar sobre o valor total. Na pessoa física, você tributar sobre o valor que sobra para você. Então, geralmente está elas por ela, mas geralmente na física tem mais vantagem. Ainda mais quando você se trata, por exemplo, de Caixa Econômica Federal, que eles não liberam Sim, financiamento no leilão assim para uma pessoa jurídica, geralmente é pessoa física. Então, é essa questão. É você se planejar e a questão aí, por exemplo, como que você pode fazer? Guarda notas, recibos. Às vezes você vai contratar um pedreiro ali, ele não vai ter, às vezes, nota fiscal, alguma coisa, mas você pode orientar ele a fazer um RPA, alguma coisa, ou pega um recibo ali, digamos, porque se uma hora você for confrontado com a Receita, você tem ali com o nome do cara, CPF, tudo certinho, já deixa ali o Pix que você mandou o pagamento para ele, para justificar. Porque, na verdade, aqui nas compras e vendas de imóvel de leilão, você tem que tributar em cima do que sobra, que é o valor líquido. Então, você pagou quanto? Aí o completamento do financiamento, quitou tanto, o que sobrou, descontando os custos. Então, é uma das vantagens de investir, por exemplo, na PF, é isso. Agora, se o cara puder depois tiver um patrimônio acima de 2 milhões de reais para valer a pena para ter uma hold, melhor ainda. Aí ele pode ter alguns subsídios tributários aí que vai valer a pena nesse sentido. perfeito, Manuel. Maravilha. Rodrigo, Opa, pode Rodrigo falar, está de Manoel. boa. Rodrigo tá de boa indo pra praia. Quando dizer não, Quando dizer não para uma arrematação, quando o número for fraco, baixo desconto, né? Ou ali um imóvel que não se concretizou ali uma boa vistoria, o lucro baixo, aí já descarta porque tem muita oportunidade no mercado, né, Manuel? Aí você sai do leilão porque tem outras oportunidades. Às vezes a gente se depara com imóveis bonitos na foto e tal, mas daí você Uhum. vai ver a lucratividade é baixa porque às vezes o imóvel está super avaliado pelo banco. Então você precisa fazer essa análise mercadológica para confirmar o valor de mercado. Você não pode ir na avaliação do banco, não. Tem que ter uma avaliação local, com imobiliários locais, a realidade local, para saber o valor exato daquele imóvel, o valor do metro quadrado, que depois você compra na ilusão, aí não vai vender por aquele valor, automaticamente não vai ter o lucro esperado. Então, tem vários fatores aí que tem que levar em consideração. Mas o que não falta é imóvel. Tem que desconfiou que o valor não é aquele, o desconto não tá bom, sai fora e vai para outro que tem muito imóvel para vender. é isso aí. Doutor Robson, a gente sabe que muitas coisas da mentalidade, então como que funciona aí as últimas travas mentais? Vamos lá, últimas frases mentais. A mente atrapalha, né? Perfeccionismo também atrasa. O medo sem dado paralisa, né? Então, é muito importante levantar os dados, né, Manuel? Ter a planilha, né, para poder tirar dúvida, ter a informação na mão. Com a informação na mão, você consegue ter um parâmetro para poder decidir. Né? E com isso você resolve as travas. Né? Você tem que entender o porquê que deu as travas. Então, você tem uma trava mental. Né? Ah, sem dados, você trava mesmo. Com os dados na mão, tudo fica mais fácil, né, de decidir, e aí você destrava, podemos dizer. Né? Tá certo. É isso aí, galera. É hora de agir. Se você tem capital para jogar sério, você quer método, nos aciona aí, Uhum. porque vamos construir seu patrimônio. Inclusive, Rodrigo, eu queria que você falasse uns 5 minutos aí, no máximo, para a galera que precisa de um suporte, que não tem tempo para fazer isso aqui. A gente viu que é bem trabalhoso, é lucrativo, mas o cara não tem tempo para mexer com pedreiro, com estruturação, com documentação,
com as garimpagens, com a venda do imóvel, ou seja, de todos esses processos, como é que funciona aí o papel da assessoria e da Expert Leilões? Então, Manuel, a nossa assessoria, ela vem exatamente de encontro com essa necessidade das pessoas, de não terem tempo, elas têm as empresas dela, têm o trabalho dela, então ela não tem tempo, mas o cara tem o dinheiro para investir. Então, se ela precisa de um método para dar certo e basicamente não correr riscos, né? A gente não fala não correr risco, mas 99% de chance que vai dar certo, que não vai ter problema, nós temos um passo a passo que deu certo. São em 4 etapas, Manuel. Primeira etapa, até a arrematação a gente busca ali aprovar o imóvel, ou analisamos vários imóveis para aprovar aqueles que dão mais lucro, né? Que não vão ter problema com documentação, débitos. Fazemos uma planilha completa, trazendo todos os custos ali daquele imóvel, qual vai ser o ROI, qual vai ser o percentual de lucro que o cliente vai ter com aquele imóvel, vistoria em loco em qualquer lugar do Brasil, as oportunidades que tem lá no Nordeste, no Rio Grande do Sul, a gente trabalha, a gente tem equipes para fazer a vistoria, diligência local. Segunda etapa, etapa de transferência para o nome do cliente, depois da arrematação do imóvel aprovado. Transferimos para o nome do cliente, gerar ITBI, registro, a escritura, tudo no nome do cliente. Terceira etapa, Manuel, a etapa de desocupação é muito importante. A gente tem mais de 85% de êxito na desocupação amigável ou extrajudicial. Então, a gente tem um passo a passo que já deu certo em mais de 200 desocupações. Então, a gente exerce esse passo a passo para poder ali fazer essa desocupação rápida, liberando o imóvel para o cliente, para a gente entrar com a nossa equipe na quarta etapa e já fazer a reforma. A gente tem equipes, basicamente, em todo o Brasil, equipes terceirizadas, validadas, que trabalham num passo a passo que nós mesmos formatamos, que é um passo a passo que dá certo, baseado em vistorias filmadas, chamada de vídeo, diligência com vistoria antes do cliente pagar ali o trabalho executado, tudo como se fôssemos nós mesmos ou você, o cliente, lá vistoriando o seu imóvel finalizado. Então, basicamente, nós temos de ponta a ponta, desde a arrematação do imóvel até a finalização da reforma desse imóvel, nós fazemos para você, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Por quê? Porque hoje nós temos condições de fazer a transferência do imóvel via digital. Então, você que está fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, onde você estiver, a gente tem condições de orientar você para fazer essa transferência para o seu nome ou para o nome da pessoa que você quiser, de maneira digital. Lembrando, Manuel, que o nosso processo é assim, ó, formalizamos o negócio com o cliente, a gente abre um grupo no WhatsApp exclusivo para o cliente, nesse grupo vai entrar a nossa equipe, e a cada passo dado, as equipes especializadas naquela etapa vão estar ali orientando e executando o trabalho todo para o cliente, de maneira que ele não gaste tempo com isso. O trabalho dele vai ser assinar documento e tomar decisão pelo celular. Não precisa gastar tempo e atrás de cartório, e viajar para ver imóvel, contratar empresa. Não, nós fazemos todo o processo para você. E você vai ter o lucro que está na planilha lá, que vai ficar no mínimo 30% em 12 meses. 30%, 45%, 50% em 12 meses. É isso aí, Manuel. É isso aí. Agora, para fechar com chave de ouro aí, em 5 minutos, doutor Robson vai falar aí sobre o trabalho dele no estado de São Paulo, sobre os imóveis da Caixa. É isso aí. Samuel e Rodrigo, tudo bem? Então, aqui, nós somos uma terra credenciada, né? Somos do estado de São Paulo, e aqui a gente faz intermediação junto ao banco, junto à Caixa, a gente atende vocês. Uma vez preenchida a proposta lá, indicando o número do CRES 36786, né? A documentação vem para a gente e a gente consegue atender vocês e dar toda a assessoria ali, gratuitamente. Então, caso vocês tenham interesse de ter o nosso acompanhamento no estado de São Paulo, só indicar nosso CRES lá que a gente vai atender vocês. Basta falar que é doutorado do Manuel e do Rodrigo, e a gente vai atender com o maior prazer, tá? O Manuel já estava mostrando já o site nosso aí, chama www.terracredenciada.com.br, e lá você pode consultar todos os nossos detalhes do estado de São Paulo. A gente está à disposição, caso vocês precisem de alguma coisa, tá ok? Na dúvida, pode perguntar. É isso aí, galera. Espero que você, o Rodrigão tá de boa ali, ó, na sexta-feira ali, na praia, né, Robson?
Vamos estar com a vida ganha, meu. Eu tô saindo aqui porque o celular tá superaquecendo e o doutor aí falou que tem que cuidar para não explodir, né? Cuidado, vai. Tô na estrada aqui, pessoal. O celular explodir. Cuidado, hein? Beleza, então, Rodrigo. Aí, então. Obrigado, Manuel. Sim, Deus abençoe. Tamo junto. Um abraço. Abraço, Deus abençoe. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.